Boa tarde, turma do 6º ano da Escola Lucimar Mendes. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E galera, nós vamos ver um conteúdo novo hoje, que é bem interessante, que é muito importante para o meio ambiente, para a sociedade, para o nosso planeta, que é recursos naturais. Isso aí, galera, vamos ver recursos naturais. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho, então nossa aula é de ciências. Então, galera, com relação aos recursos naturais, nós vamos ver os não renováveis, os renováveis, vamos ver exemplos de cada um, vamos ver desvantagens, vamos ver benefícios também. Então, galera, a gente, quando estuda esse conteúdo em ciências, nós geralmente vemos primeiro renováveis e depois não renováveis, não é? Pois é, vamos ver o contrário, porque eu acredito que a gente tem que primeiro ver, né, esses recursos que talvez não sejam tão benéficos ao meio ambiente, depois que a gente vai ver soluções, ou seja, vamos ver alternativas para esses tipos de energia que talvez não sejam muito interessantes para o nosso meio ambiente. Perfeito? Bom, galera, primeiro, vamos lá. O que é um recurso natural renovável e o que é um recurso natural não renovável? Galera, os recursos naturais renováveis são recursos naturais que demoram pouquíssimo tempo para se restabelecer na natureza, ok? Então, são recursos que com pouquíssimo tempo, pouquíssimos anos, ou até mesmo quando a gente extrai da natureza, com pouquíssimo tempo eles voltam de novo a crescer. Por exemplo, a madeira, não é? A madeira que vem das árvores é um recurso natural renovável, por quê? Porque a gente pode plantar de novo e essas árvores vão nascer novamente em poucos anos, não é? E até mesmo em meses, dependendo da árvore, né, que a gente esteja falando. Outro recurso natural renovável, a água, porque por mais que a gente extraia da natureza, acaba que chove, não é? Então, com pouquíssimo tempo, esses recursos se regeneram. E os recursos naturais não renováveis? O que são recursos naturais não renováveis, galera? São recursos naturais que demoram muito, mas muito tempo mesmo para se regenerar na natureza. Muito tempo. Às vezes centenas ou até milhares de anos. É muito tempo mesmo. Então, a gente pode pensar assim, talvez alguém pense assim, não é? Nossa, então a gente deve cuidar dos recursos naturais não renováveis e os renováveis a gente pode tirar à vontade, pode gastar à vontade, que eles sempre vão voltar para a natureza. É assim que a gente tem que pensar? Não. De forma alguma, galera. A gente tem que cuidar dos recursos naturais renováveis e dos não renováveis também. Temos que cuidar dos dois. Por quê? Os não renováveis, né, se a gente não cuidar, eles podem se extinguir, demorar milhares de anos, e aí nem a nossa geração, nem a nossa próxima geração vai ver, não é, a cor desses recursos. E os recursos renováveis, se a gente não cuidar? Vocês estão vendo o que está acontecendo com a água, por exemplo? A água, existe uma grande chance dela realmente acabar. É por isso que a gente tem que economizar água também. E a água é um recurso renovável. Mesmo sendo renovável, a gente tem que cuidar. Porque se a gente explora sem nenhuma ideia, nenhum consentimento, sem nenhum parâmetro de cuidado, o que acontece? Esses recursos que são renováveis vão se esgotar do mesmo jeito. Então, nós temos que cuidar de todos os recursos naturais, de tudo que a natureza tem para nos dar, a gente tem que cuidar bastante, para que eles não se extinguam, para que eles não se acabem e para que os nossos descendentes possam também desfrutar, né, desses benefícios, dessas maravilhas. Perfeito?
Perfeito, estamos entendidos então. Temos que cuidar de todos os recursos que a natureza tem para nos oferecer. Então, vamos falar primeiro dos recursos naturais não renováveis. A gente tem aqui o primeiro exemplo, que são os minérios metálicos. Bom, galera, os minérios metálicos, eles são extraídos do solo, né, de rochas também. Então, eles são extraídos, mas eles não são extraídos na forma bruta. Por exemplo, vamos pensar em alguns metais que a gente usa no nosso dia a dia. E aí, vamos pensar. Metais que nós usamos no dia a dia. Cobre, latão, que é uma mistura de metais, não é? Prata, que tem alguns eletrodomésticos, né? Por mais que a prata seja um metal nobre, muitos eletrodomésticos precisam desse metal na sua composição, né? na sua construção. Ouro presente nas joias. Que mais? Que vocês podem pensar de metais que a gente usa no nosso dia a dia? Nossa, tem bastante, né? Acho que tá bom por aqui. Então, esses metais, galera, eles não são extraídos na natureza na sua forma pura. Por exemplo, a gente não vai fazer uma escavação, né? A gente não vai num garimpo, por exemplo, não vai fazer uma extração e encontrar esses metais na forma pura, não. Nossa, encontrei cobre puro, encontrei ouro puro. Não. Esses metais, eles são extraídos na natureza na forma de minérios, ok? Minérios, ou seja, são moléculas que têm esse metal que a gente quer, né, que é o metal de interesse, mas também às vezes eles são acompanhados de sulfatos, não é? De sílica. Então, eles são encontrados em uma molécula com diversos outros componentes. E é o que a gente faz para extrair esses metais de interesse? A gente faz a obtenção, a purificação. A partir daí, né, a gente tira o metal de interesse e os demais metais, né, os demais componentes viram rejeitos ou escórias, não é? Que a gente chama também de escórias, são os materiais que a gente não usa. Então, esse rejeito, eles ficam acumulados, né, em barragens. E aí temos um risco para a sociedade, não é? Porque caso as barragens não tenham inspeção frequente, caso não tenham cuidado devido, essas barragens podem acabar se rompendo e ocasionando, além da morte de pessoas, não é? Um terrível desastre natural, como a gente teve, né, nos anos passados em Mariana e na cidade de Mariana, no Rio Doce, não é? Que foi um desastre natural, um dos maiores que a gente já teve, né? Então, tem esse risco com relação à extração dos minérios metálicos. E agora vamos ver um pouco sobre combustíveis fósseis. Bom, galera, primeiro vamos saber o que são combustíveis fósseis. Vocês viram nas aulas passadas, não é? Nas atividades que a gente fez, nós vimos muito sobre os fósseis, a gente viu que eram fósseis, não é? E o que são fósseis, vamos relembrar? São vestígios do passado que ficam, não é, impregnados ou em rochas ou embaixo do solo, não é? No subsolo. E aí, para encontrar esses vestígios, são necessárias fazer escavações. Então, esses vestígios podem ser pegadas de animais, até mesmo o xixi do animal pode ser um fóssil, o esqueleto do animal, muitas outras coisas, né? Então, tudo isso são provas de que algum animal, de que alguma espécie habita o nosso planeta, são provas do nosso passado. Então, isso é que são fósseis. E o que são combustíveis fósseis? Por que eles têm esse nome? Bom, galera, os combustíveis fósseis são combustíveis que são obtidos através de milhares de anos pela decomposição de matéria orgânica. É por isso que eles são chamados de combustíveis fósseis, porque eles são formados em milhares de anos, ou até mesmo em centenas, talvez, mas são necessários muitos anos mesmo para que esse combustível seja formado, né, embaixo da terra, não é, no nosso solo. Por isso são chamados desse nome. Nós temos aqui 3 combustíveis fósseis
e nós vamos falar um pouco sobre eles, vantagens e desvantagens, ok? Ok!